Olá, alunos. Professor Paulo Praça, dando continuidade ao nosso curso de Eletrônica Digital, aqui da Universidade Federal do Ceará. Bom, com a aula de hoje, falaremos sobre interface com o mundo analógico. Basicamente, falar sobre conversão digital analógica, circuitos dos conversores DAs, algumas especificações e aplicações. Bom, pessoal, uma coisa que nós temos que ter em mente quando a gente fala em interface com o mundo analógico é exatamente como nós vamos fazer o casamento entre a leitura de uma grandeza analógica e como essa grandeza ela vai chegar a ser tratada digitalmente dentro de um processador ou de algum circuito que vá tomar alguma decisão ou simplesmente vá monitorar essa grandeza. Tá? Aqui a gente tem uma forma, uma figura de um diagrama de bloco onde nós temos uma variável física que vai ser medida. Isso aqui pode ser uma temperatura, uma pressão, uma vazão, qualquer sinal analógico que irá passar por um transdutor, que é o dispositivo que vai converter essa grandeza física analógica, quer dizer, vai converter essa grandeza física em uma variável elétrica. E aí essa variável elétrica, ela é, na sua grande maioria, na forma ou de tensão ou corrente. Bom, logo a seguir, essa grandeza elétrica, agora que vai refletir essa variável física, ela vai passar primeiramente por um conversor analógico digital, ou seja, o conversor analógico digital vai pegar essa grandeza elétrica e vai transformar em um número binário, cuja a quantidade de bits e o fundo de escala, que são alguns aspectos que nós vamos analisar um pouquinho mais à frente, vão dizer se essa conversão foi feita de uma maneira bem mais precisa. Tá? Então, o conversor analógico digital nada mais é do que aquele cara que vai pegar uma grandeza elétrica analógica e vai converter em uma palavra binária. Bom, essa palavra binária ela vai para um sistema digital. Por exemplo, pode ser um computador, né? E esse sistema digital ele vai ou controlar ou simplesmente monitorar essa grandeza, tomar alguma decisão. Bom, se nós quisermos agora fazer o caminho oposto, nós teremos na saída do nosso sistema digital uma palavra binária de n bits que agora irá passar por um conversor digital analógico, que vai agora transformar essa palavra binária em uma grandeza elétrica. E por fim, a saída desse conversor digital analógico pode passar por um atuador para tomar ou controlar alguma decisão. Pode ser alguma servoválvula, um sinal PWM, alguma coisa que vá atuar de novo no processo. Então aqui a gente tem que, como evidência aqui, o conversor analógico digital e o conversor digital analógico. Então por onde nós iremos começar? Aqui a gente tem uma figura que representa bem o que é um sinal analógico versus o que seria um sinal digital. Né? O sinal analógico, basicamente, ela tem uma variação contínua no tempo, onde nós temos infinitos valores. Então, ao longo do tempo, nós temos infinitos valores que não são interrompidos. Quando a gente fala em uma variação discreta, nós temos agora passos de quantização, que é essa escadinha aqui. Quanto menor essa escadinha, melhor vai ser a discretização desse sinal. Entretanto, isso vai depender da quantidade de bits e alguns aspectos que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Mas, de fato, o sinal discreto ele tem um conjunto limitado de valores, que é limitado exatamente pela quantidade de bits. Tá? Então, aqui a gente tem uma figura um pouco mais didática. Nós temos aqui em cinza um sinal analógico,
né? Vejam que ele é contínuo no tempo, ele não passa, não cessa. E nós temos aqui um sinal digital que tem uma característica de tentar acompanhar o sinal analógico. Logicamente que aqui nós estamos vendo um sinal digital de baixa qualidade, mas ele tem o jeitão do que seria a forma de onda analógica, tentando e tendendo a copiá-lo. Tá? Então aqui embaixo a gente pode ver um sinal senoidal produzido analogicamente. Isso aqui poderia ser muito bem a forma de onda de tensão da nossa tomada residencial, por exemplo. E aqui nós temos duas formas de onda, onde essa primeira seria uma onda senoidal produzida por um sinal de aproximadamente 16 bits. Então percebam que ele tem uma qualidade bem melhor do que teria aqui embaixo com apenas 8 bits. Tá? Então a quantidade de bits ela vai ser primordial para que a gente possa falar da melhoria da qualidade do sinal analógico digital e digital analógico. Bom, conversão digital analógica, ou seja, conversão DA. Pessoal, o conversor digital analógico, ele tem como entrada uma palavra digital de N bits. Então, pode ser de 4 bits, 8 bits, 16, 12 e assim por diante. Onde cada bit tem uma tensão para o nível alto e para o nível baixo. A saída é um sinal discreto que tem um número finito de até 2 elevado a n bits. Então, quanto mais bits, torno a dizer, quanto mais bits o teu conversor digital analógico tiver, maior vai ser esse número finito de níveis, consequentemente você vai ter uma melhor resolução da tua palavra, da tua conversão digital em um sinal analógico. Tá? Então aqui a gente tem uma caixinha, né? Então onde nós temos D0, D1, D2 até Dn-1 bits. E aqui na saída eu vou ter uma tensão ou uma corrente, que é uma grandeza elétrica, proporcional a esse valor da palavra que está chegando. Bom, tendo em vista que diversos métodos de conversão AD usam o conversor DA, então nós vamos primeiro analisar o conversor digital analógico. Né? Então, basicamente, a conversão DA é um processo, né, em que os valores apresentados em código digital é convertido para uma tensão a uma corrente proporcional a esse valor digital. Então aqui a gente tem, de forma bem didática, logicamente, que aqui é um conversor DA de baixa qualidade, mas didaticamente vai mostrar bem o que a gente quer evidenciar. Então aqui eu tenho um conversor digital analógico de 4 bits, A, B, C, D, sendo A o bit menos significativo e D o bit mais significativo. Esse conversor DA, ele tem, aqui eles chamam a tensão de referência, mas na verdade é o que a gente chama uma tensão de fundo de escala de 15 volts e uma saída analógica. Bom, essa saída de fundo de escala, o que é que ela é, pessoal? Ela é o valor máximo que Vout vai ter se todas as entradas forem 1. Então, quando eu tiver 1, 1, 1, 1, eu estou dizendo que essa palavra vai agora compor o fundo de escala, que é 15 volts, que é o que vai sair aqui. Então, se a gente olhar aqui esse quadro, nós vamos ter uma tabela verdade, né, com todos os bits, A, B, C e D, e todas as possíveis combinações, ou seja, de 0, 0, 0, 0, 0, até 15, 1, 1, 1, 1. Então, o que é que ele está dizendo? Se eu tiver 0, 0, 0, 0, a saída do meu conversor será 0. Se eu tiver 1, 0, 0, 0, a saída vai ser de 1 volt. Se eu tiver 0, 1, 0, 0, 2 volts e assim por diante, até eu ter 1, 1, 1, 1, cuja saída será 15 volts, que reflete exatamente o nosso fundo de escala. Bom,
Então, nós temos que a nossa saída analógica nada mais é do que um ganho K vezes o valor dessa entrada. Bom, basicamente, pessoal, nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje de 3 tipos de conversores digital analógico. O primeiro que nós iremos ver são os conversores com resistores ponderados, depois o conversor com malha R2R e, por fim, o conversor por modulação de largura de pulso, ou PWM. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, nós temos que ter em mente algumas definições. A primeira dela faz menção à resolução. Então, a resolução de um conversor DA, ela é definida como a menor variação que pode ocorrer entre a saída analógica como resultado de uma mudança da entrada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Percebam que eu tenho aqui nessa figura, aqui representa um contador de 4 bits e um sinal de clock de entrada. Então, a cada borda ativa do sinal de clock, esse contador será incrementado desde 0000 até 1111. A saída desse contador vai compor a entrada do nosso conversor DA. Então, aqui vai desde 0000 até 1111. Então, se a gente analisar aqui a tensão de saída, o comportamento, nós vamos ver que a cada borda ativa do clock será incrementado um valor de contador, consequentemente será incrementado um valor dessa tensão de saída do conversor DA. Bom, pessoal, e qual seria a fórmula da resolução, né? A resolução nada mais é do que o tamanho desse degrau, que aqui no caso é de 1 volt. Por quê? Porque o fundo de escala desse conversor, se a gente olhar aqui na figura, é 15, 1111. Então, a fórmula que define a resolução de um conversor DA nada mais é do que a tensão de fundo de escala, ou a amplitude do fundo de escala, dividido por 2 elevado ao número de bits, menos 1. No nosso caso, se a gente fosse calcular, nós teríamos, nossa amplitude de fundo de escala é 15 volts, e o nosso conversor DA é um conversor de 4 bits. Então, é 15 dividido por 2 elevado a 4 menos 1, que vai dar 15 sobre 15, que vai dar 1, que é exatamente o tamanho do degrau desse conversor. Logicamente, como eu falei para vocês, didaticamente isso aqui é mais fácil de entender, mas um conversor DA de 4 bits seria um conversor de péssima resolução, né? Acredito que ninguém compraria um conversor DA com essa resolução. Nós estamos falando aí, na prática, de conversores DA de pelo menos 8 bits, o que também não é uma resolução tão boa. Hoje os conversores DAs já se encontra facilmente de 12 bits para mais. Então, a maioria dos fabricantes de DAs, eles especificam a resolução como sendo o número de bits. Logicamente, quanto maior o número de bits, menor o tamanho do degrau e melhor vai ser a grandeza, né? A reprodução da grandeza que você quer. Então, como são os circuitos DAs? Aqui a gente tem um outro exemplo didático. Percebam que aqui eu já estou com um conversorzinho DA de 3 bits. O fundo de escala dele, ó, percebam que é 1,4 volts, porque quando tudo está 1, a tensão é 1,4. E aí, se eu aplicar a fórmula, eu vou ter que 1,4 dividido por 2 elevado a 3 menos 1, o que vai dar uma resolução de 0,2. Ou seja, cada degrauzinho desse corresponde a 0,2 volts. Então, nós temos que a resolução é a menor variação da saída analógica em função de uma mudança da entrada. O fundo de escala é o maior valor da saída analógica. E a resolução percentual é uma relação entre a resolução sobre o fundo de escala vezes 100. Bom, então vamos analisar primeiramente o nosso primeiro conversor DA, que é o conversor com resistores ponderados. Pessoal,
existem diversos métodos e circuitos para implementar um conversor DA. A gente não precisa saber todos, mas é importante saber as principais características dos DAs, né? Então, como a gente deve escolher, quais a gente deve escolher e por que deve escolher. Bom, o circuito básico do conversor DA de resistores ponderados é esse mostrado aqui na figura. Eu entendo que aqui nós somos alunos de terceiro semestre e nós ainda não estudamos, né, amplificadores operacionais. Então eu vou aqui, de certa forma, tentar explicar da melhor forma possível o funcionamento desse tipo de dispositivo. Entretanto, não se preocupem porque vocês vão estudar eles bem mais a fundo na disciplina de eletrônica analógica com o professor René e o professor Demersil. Então, o que eu vou tentar aqui, para não simplesmente jogar para vocês uma equação, vou tentar explicar de uma forma que eu considere mais didática. Bom, percebam, pessoal, que nesse tipo de conversor DA, eu tenho aqui uma série de resistores que estão associados numa determinada proporção. Percebam, 1K, 2K, 4K, 8K. Se eu quisesse aumentar a quantidade de bits, seria 16, 32, 64 e assim por diante. Então, didaticamente, nós vamos mostrar aqui um exemplo com somente 4 bits. Percebam que aqui A é o bit menos significativo e ele possui o resistor de maior valor. E D é o bit mais significativo e o valor dele é o menor. Eu tenho um resistor RF, que é um resistor que vai dar o ganho do circuito, vou já explicar ele para vocês. E aqui a brincadeira nada mais é do que A, B, C e D vai ser uma palavra binária, 0 ou 1. Na verdade, a gente sabe que 1, lógico, é uma tensão, que pode ser 5 volts, 3,3 volts, dependendo do que o teu circuito digital trabalha. Então aqui nós vamos partir do pressuposto que as nossas entradas digitais são 0 ou 5 volts. Bom, a fórmula para a tensão de saída nessa configuração é o seguinte: menos VD, ou seja, essa tensão aqui, mais 1/2 de VC, mais 1/4 de VB, mais 1/8 de VA. Logicamente, se eu tivesse mais bits aqui, essa proporção iria 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Pessoal, um fato importante para a gente falar sobre amplificadores operacionais é que a grande maioria trabalham com alimentação simétrica, ou seja, uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Por exemplo, mais ou menos 15 volts, mais ou menos 30 volts e assim por diante. Tá? Então, essa configuração que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama a configuração como amplificador somador. E, logicamente, como a entrada desse circuito está entrando no que a gente chama entrada inversora, esse sinal vai ser negativo. Mais à frente, quando vocês estudarem amplificadores operacionais, vocês vão ver que existem métodos para que a gente transforme essa tensão negativa em positiva, mas não é o caso aqui nessa disciplina. Tá? O que nós vamos fazer aqui, basicamente, pessoal, é calcular a corrente que circula em cada resistor. Todas elas vão estar somadas no mesmo ponto. Os amplificadores operacionais são dispositivos com alta impedância de entrada, ou seja, a corrente ela não vai passar para dentro do amplificador, ela vai percorrer todo esse resistor RF, e a tensão de saída nada mais é do que a corrente que passa por esse resistor com o valor da resistência, V igual a RI. Então, se a gente for esmiuçar isso, pessoal, vamos lá. Se eu tenho a tensão lógica VA, VB, VC ou VD, que é ou 0 ou 5 volts,
Vamos supor que eu tenho 5 volts aqui em VD. 5 volts e um resistor de 1K, tendo em vista que a tensão nesse ponto aqui é aproximadamente zero, o que é o conceito do que a gente chama terra virtual, e eu volto a dizer, vocês vão estudar isso na disciplina de eletrônica digital. Por enquanto a gente só precisa saber que a tensão nesse ponto é zero. Então eu vou ter um caminho para que a corrente circule por aqui e vá até esse resistor. Então se eu tenho tensão e eu tenho resistência, logicamente eu tenho corrente. E isso vale para as outras entradas. Então, se eu quiser calcular a corrente ID, IC, IB e IA, a soma de todas essas correntes vai se chamar Iout, que é a corrente total de saída. Essa corrente total vezes o valor da resistência RF vai dar a tensão de saída. Então, vejam como é a aplicação direta da lei de Ohm, né? ID é igual a VD sobre 1K. IC é igual a VC sobre 2K. IB é igual a VB sobre 4K. E IA é igual a VA sobre 8K. Torno a dizer, se a quantidade de bits for maior, essa proporção também vai aumentando. Seria um outro V sobre 16 e assim por diante. A corrente Iout, né, corrente de saída, nada mais é do que a somatória de todas essas correntes. Se eu substituir pelas equações, nós vamos ver que a corrente de saída é menos VD sobre 1K, mais VC sobre 2K, mais VB sobre 4K, mais VA sobre 8K. Bom, pessoal, como a tensão de saída é Iout vezes a resistência RF, percebam que nesse caso RF é igual a esse resistor aqui, eu vou ter que Vout é igual a menos 1K sobre I0. Substituindo a equação de Iout aqui, vamos cortar os Ks e aí a gente chega à dedução da nossa equação que eu mostrei em alguns slides anteriormente, tá? É uma análise simples, pessoal, é basicamente lei de Ohm e aí a fórmula para o cálculo da tensão de saída de um resistor, de um conversor DA de resistores ponderados. Aqui, pessoal, percebam que eu tenho uma forma mais genérica dessa equação. Percebam que eu tenho R, 2R, 4R, 8R, 16, 32 e assim por diante. E aí eu tenho que a tensão de saída ela é menos, uma vez de novo, porque nós estamos entrando na entrada inversora do amplificador. Existe uma relação entre RF e R, isso aqui é o que a gente chama de ganho, por isso que eu digo, se o valor de RF for igual ao valor de R, esse cara se torna 1, e aí seria aquela fórmula que nós acabamos de ver. Mas se por acaso, em algum momento, você muda o valor de RF, você pode ter um ganho maior ou menor. Bom, porém, para a gente produzir os valores da tabela, nós dependemos de dois fatores. Primeiro é a precisão dos resistores de entrada e realimentação. E 2 é a precisão dos níveis de tensão de entrada. Esse conversor, pessoal, percebam que a precisão dos componentes, a precisão de cada resistor desse, pode fazer a diferença na leitura, inclusive a precisão desse resistor. E o outro é garantir que os níveis de tensão VA, VB, VC e VD sejam idênticos. Se isso não ocorrer na prática, pessoal, nós podemos ter algumas imprecisões nesse tipo de conversor, tá? Então, qual seria o problema desse cara? Primeiro seria a precisão dos componentes, que se quer uma precisão muito grande, e essa relação ela não é tão fácil de ser achada. E segundo, garantir que os níveis de tensão, lógico, sejam
os mesmos. Então, as entradas do DA são digitais, uns e zeros, mas ambos os níveis lógicos são representados por níveis de tensão. Então, em dispositivos reais, não é possível associar um único valor de tensão. Uma faixa de valores é associada. Então, a gente sabe, por exemplo, que em TTL, qualquer tensão entre 2,4 volts até 5 é tido como nível lógico 1. E de 0 até aproximadamente 0,8 é tido como nível 0. Ora, essa diferença de tensão, tanto para 1 quanto para 0, ela vai refletir na leitura do conversor AD. Então, o desempenho de DA depende dos valores de tensão de entrada. Assim, a faixa de tensão que pode ser fornecida de um CI para um DA, ela afeta seu desempenho. Além disso, cada saída do CI pode fornecer um valor de tensão diferente, o que não é interessante para esse tipo de dispositivo. Bom, uma forma que a gente poderia minimizar esse tipo de problema seria, e aí tornaria realmente o sistema um pouco mais caro e trabalhoso. Nós teríamos que ter uma fonte de precisão, né, que garanta exatamente, por exemplo, 5 volts, e a palavra binária que você manda acionaria uma chave, e essa chave mudaria entre terra ou 5 volts precisos. Bom, logicamente que isso iria encarecer todo o processo, né, e ia deixar também mais complexo, uma vez que você teria mais componentes e esse cara aqui requer uma atenção especial, tá? Então, o circuito DA que apresenta resistores ponderados, né, ele tem um peso associado a cada bit. Com a atual tecnologia de fabricação de CIs, é muito difícil, pessoal, produzir valores de resistência em uma larga faixa de resistência, o que mantém uma relação bem precisa. Principalmente a gente sabe que os resistores eles estão suscetíveis à mudança com a temperatura. Então, se está muito quente ou frio, isso vai atuar no valor da resistência, isso vai comprometer um pouco a leitura do teu conversor DA. Então, por essa razão, é preferível ter um circuito que a resistência tenha valores mais próximos. E aí é onde entra o nosso próximo conversor DA, que é o conversor com malha R2R. É um conversor que aqui na figura vocês podem ver, ele pode usar um amplificador operacional, que é o primeiro caso que nós iremos estudar, ou sem amplificador operacional. Isso vai resultar em uma mudançazinha nas equações, mas também nada muito complicado. Bom, o primeiro caso, pessoal, seria a utilização da rede R2R com amplificador operacional. Então, está aqui de novo o amplificador, e ele está aqui simplesmente para dar um determinado ganho. Percebam que ele continua entrando na entrada inversora, ou seja, a tensão de saída vai ser negativa, tá? E aqui, representado pelas fontes de tensão, seria a palavra binária que nós queremos apresentar. A tensão de saída desse conversor é uma relação do resistor RF, de realimentação, com o valor dessas resistências. Percebam que na malha R2R existe simplesmente dois valores de resistor, pessoal. R e 2R. R e 2R. R e 2R. Bom, então a tensão de saída ela é menos RF sobre R vezes V0 sobre 16 mais V1 sobre 8 mais V2 sobre 4 mais V1 sobre 2 e assim por diante. Aqui a gente tem um exemplozinho para que a gente aplique essa equação de forma correta. Vamos supor, pessoal, que eu queira saber qual é o valor de tensão de saída se eu tiver uma palavra binária 0101. Perceba que esse 1 aqui é o bit menos significativo. Então, dentro do conversor R2R, aqui está o bit menos significativo. Eu tenho o valor do resistor é de 1K e o valor de RF
do resistor de realimentação 10 vezes maior. E o nosso nível lógico ele vai ser de 8 volts. Como eu disse, isso aqui é só um exemplo didático para que a gente aplique diretamente a fórmula. Então, se eu quero a palavra binária 0101, então, 1 no bit menos significativo, 1 no bit menos significativo, 0, 1, 0. Ora, se eu for aplicar isso na fórmula, nós vimos que RF é 10K. O valor de R é 1K. E aí eu vou ter V0 sobre 16, e a gente sabe, V0 sobre 16 é o bit menos significativo, que é 1. Então, 1 vezes 8, 8 sobre 16. Mais 0 sobre 8, mais 8 sobre 4, mais 0 sobre 2. Ora, a gente sabe que 0 dividido por alguma coisa é 0. E esse K se anula com esse K. Eu vou ter, então, menos 10 vezes 8 sobre 16 mais 8 sobre 4, que é menos 10 vezes 0,5 mais 2, que vai dar uma tensão de menos 25 volts. Logicamente que para que essa tensão ocorra, esse amplificador operacional tem que ter uma alimentação simétrica com valor pelo menos de mais ou menos 25 volts. Pessoal, eu posso ter a mesma configuração sem um amplificador operacional. Logicamente que eu não vou ter um ganho que eu posso controlar, mas não tem problema. Então aqui de novo está o jeitão, né, dessa malha R2R. E eu posso fazer a medida tanto desse lado quanto desse lado. Só lembrando que nesse tipo de configuração, o lado em que você quer fazer a leitura, essa tensão aqui, ela será do bit mais significativo. Bom, pessoal, se eu for aplicar circuitos de malha aqui, que é o que nós faremos pelo menos para uma leitura, nós chegaremos na equação da tensão de saída, que nada mais é do que VCC, ou seja, a tensão do nível lógico, vezes D3 sobre 3, mais D2 sobre 6, mais D1 sobre 12, mais D0 sobre 24. Se mais bits forem acrescidos, nós vamos ter mais outro D sobre 48 e assim por diante. Tá? Então, lembrando que D0, D1, D2 e D3 só pode ser 0 ou 1. Então, vai ser 1 vezes VCC sobre 3, mais 1 sobre VCC sobre 6 e assim por diante. Está aqui as tensões. E se a gente aplicar o teorema da sobreposição, a gente vai ver que se eu quiser uma palavra, por exemplo, 1100, eu vou somar esse mais esse, e vai ser V6 sobre 3, mais VCC sobre 6 e assim por diante. Aqui, pessoal, para que a gente veja como a associação é simples, considere que D3 é o bit mais significativo, que o nível lógico 1 corresponde a V volts e o nível lógico 0, 0 volts. Suponha que eu queira uma entrada digital de 1000. 1000. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de eu redesenhar esse circuito dessa seguinte forma. Uma fonte de tensão de V volts aqui, e aonde for 0, ele é aterrado. Ora, percebam que quando isso acontece, olha que circuito simples para a gente resolver. Nós temos 2R em paralelo com 2Rs, que a gente sabe que isso é R. R em série com R vira 2R. Em paralelo com 2Rs vai ficar R. Esse R em série com esse R vai ficar 2Rs. 2Rs em paralelo com 2Rs vai virar R. E olha o circuito equivalente que nós temos aqui, ó. A tensão de saída é a tensão sobre esse resistor aqui. Então, se a gente aplicar a equação do divisor resistivo, nós vamos ter que a tensão de saída é V vezes R sobre R mais 2R. Cortando os R's, nós vamos chegar exatamente à tensão de saída de V sobre 3.
que é aquele primeiro elementozinho da tabela que a gente mostrou nos slides passados. A gente pode fazer esse tipo de análise para todas as combinações, e nós vamos chegar exatamente nas palavras, nos níveis de tensão que se deseja. Aqui, pessoal, estou mostrando uma tela de um trabalhinho que a gente fez antigamente, que era um microcontrolador, cuja saída seria uma porta de 8 bits. Então eu estava escrevendo valores nessa porta e convertia em uma tensão analógica para uma aplicação específica que a gente estava querendo. Então, à medida que esse sinal ia mudando, eu ia ter uma tensão aqui proporcional à palavra binária. Se eu colocasse um valor senoidal, eu teria uma forma de onda senoidal aqui na saída. Bom, as vantagens de utilizar o resistor, a rede R2R, é que, primeira coisa, a gente só tem resistores na proporção de 1 para 2. A resistência vista do ponto da fonte, ela não depende da palavra binária de entrada. A corrente nos resistores é a mesma, quer o bit seja 0 ou 1. E, sem falar, um custo extremamente baixo, uma vez que resistores são bem baratos de serem comprados. Bom, pessoal, e por fim, nós vamos ver o conversor digital analógico por modulação de largura de pulso, ou PWM. Bom, pessoal, o que seria um sinal PWM? A sigla PWM vem de Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. E ele é caracterizado por uma onda quadrada, pessoal, cuja frequência não muda. Então, se a frequência não muda, o período também não muda. E nós vamos ter a largura desse pulso, ela pode aumentar ou diminuir sem mudar a frequência. Então, se eu controlo a largura desse pulso, eu controlo o valor da tensão de saída. Bom, pessoal, existem algumas denominações que a gente usa para a largura desse pulso. Ele é o tempo em alto, ou também é chamado de Duty Cycle, ou também é chamado de razão cíclica. Tudo faz menção ao tempo em que o pulso fica alto dentro de um período. Bom, vocês vão ver mais à frente, provavelmente na disciplina de microcontroladores, microprocessadores, que existem alguns microcontroladores ou alguns dispositivos que já geram sinais PWM. E ele nasce nada mais, nada menos do que a comparação de um sinal de referência, pode ser contínuo, pode ser senoidal, com uma onda triangular ou dente de serra. Então percebam que aqui, quando eu faço a comparação dessa onda triangular com um valor constante, eu estou com um pulso positivo toda vez que a minha referência é maior do que a minha triangular. Quando a triangular é maior do que a referência, o pulso é negativo, é 0. A frequência, pessoal, ela é estipulada pela triangular. Então, se a triangular não muda, essa frequência ela não muda, esse período ele não muda. Porém, à medida que o sinal muda, percebam que aqui ele está baixo e mudou para um sinal mais alto. Ora, toda vez que o sinal é maior do que a triangular, o pulso é positivo. E toda vez que a triangular é maior do que o sinal, o pulso é negativo, 0. Então percebam, aqui eu tenho uma largura de pulso pequena, aqui eu tenho uma largura de pulso alta. Se esse sinal sobe ou desce, eu vou mudar a largura desse pulso, mas não vou mudar a frequência ou o período desse sinal. Isso caracteriza um sinal PWM. Aqui na figura abaixo, percebam que se eu comparar uma onda triangular com uma reta crescente, à medida que a reta vai subindo, a largura do pulso também vai aumentando. Mas, de novo, a frequência do sinal é mantida pela triangular. Aqui nós temos alguns exemplos, pessoal, do que a gente chama, e vocês vão estudar isso mais à frente, do que seria um PWM senoidal.
eu tenho uma onda dente de serra dessa vez, sendo comparado com um sinal senoidal. Isso vai resultar em pulsos cuja a razão cíclica vão mudar senoidalmente, mas a frequência vai ser sempre a mesma, tá? Existem aplicações específicas para isso. Bom, mas para não complicar, o que é que nós vamos fazer? Nós temos um sinal PWM com uma determinada razão cíclica e nós vamos passar esse sinal por um filtro de primeira ordem, um filtro aqui no caso RC, que vocês também vão estudar mais profundamente na disciplina de eletrônica analógica. E esse sinal pulsado, ao passar por esse circuito RC, vai ser convertido em um sinal contínuo proporcional à razão cíclica desse sinal. Então, um fato importante que nós temos que ter, pessoal, para dimensionar esse tipo de circuito, que é muito simples, é só ter em mente que a frequência de corte desse filtro, ela tem que ser pelo menos uma década abaixo do que a frequência desse sinal. Esse gráfico ele mostra, eu tenho o ganho pela frequência. Então eu tenho uma frequência que ela é constante, porém, a partir de uma frequência específica, que a gente chama frequência de corte, todos os sinais com frequência maior vão ter seu sinal atenuado, até chegar a zero. Isso aqui é o que a gente chama um filtro passa-baixa. E como é que a gente dimensiona esse circuito, professor? Muito simples. Eu estou com um exemplozinho aqui. Vamos supor que eu tenho uma frequência PWM de 20 kHz, que é a frequência desse sinal. Estou colocando uma frequência de corte uma década abaixo do que a frequência do PWM, ou seja, frequências de corte de 2 kHz. Eu preciso inicialmente chutar um valor ou do resistor ou do capacitor. Como eu sempre considero que é mais fácil a gente escolher um capacitor e buscar a associação de resistores, eu escolhi utilizar um capacitor de 10 nanofarad. Então, qual seria o valor do resistor para essas especificações? Ora, a aplicação da frequência de corte nada mais é do que a frequência de corte é igual a 1 sobre 2πRC. Ora, frequência de corte 2K. 2π R e o capacitor de 10 nano. Se eu colocar o resistor para cá e esse cara para cá, eu vou achar uma resistência de aproximadamente 7,9 K. E aí eu consigo especificar esse filtro e aí eu vou ter como tensão de saída qualquer valor proporcional à largura desse pulso. Bom, para que a gente finalize a aula de hoje, pessoal, falar um pouquinho sobre as especificações de um conversor DA. Primeira coisa que a gente tem que ver é a resolução. A resolução percentual de um DA, ela depende do número de bits. Nós vimos a equação que define a resolução em alguns slides passados, mas nós vimos que alguns fabricantes sempre falam da sua resolução pela quantidade de bits. Logicamente, quanto mais bits o conversor DA tiver, melhor vai ser a sua resolução. Os fabricantes falam sobre precisão, eles levam em consideração dois aspectos, o erro de fundo de escala e o erro de linearidade. O erro de offset é um probleminha, né, uma característica que alguns conversores DA têm, que é o seguinte, idealmente, se você tiver a palavra 000 na entrada, você teria que ter 0 volts na saída. Porém, por algumas características dos circuitos internos, pode ser que aconteça um pequeno nível DC na saída desse conversor DA, mesmo a entrada sendo 0000. Isso aí tem que ser compensado ou tratado no sistema. O tempo de estabilização é o tempo que o conversor DA leva para converter a palavra binária que chega até sua tensão de saída proporcional.
Esse tipo de conversor, pessoal, é muito utilizado em controle, testes automotivos e automáticos, reconstrução de sinal, que é o que a gente chama de processamento digital de sinais, conversão AD, que é o próximo assunto que nós iremos tratar, tá? Então, até a nossa próxima aula, falaremos sobre conversor AD. Forte abraço a todos, até mais.